Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje falar um pouco com vocês a respeito de estudo e leitura em ambientes ruidosos, em ambientes com barulho, com interferências sonoras. Então, uma das coisas bem complicadas, principalmente na lógica atual social, onde nós estamos aglomerando cada vez mais pessoas em espaços menores, você tem cada vez menos distanciamento entre as pessoas, isso gera diversos problemas. E dentre eles, um dos problemas gerados é o excesso de interferência sonora. Então, sempre tem, dado a construção das casas, que estão cada vez com paredes mais finas e muito próximas umas das outras. Atualmente existem algumas leis, inclusive em alguns lugares, para impedir aquela construção de parede e meia, que é uma das maiores estupidez da construção civil existentes no universo. Você, para economizar alguns metros de parede, você faz uma casa péssima onde os dois vizinhos vivem tendo problemas porque um fica ouvindo barulhos da casa do outro. Mas enfim, isso é um grande problema e principalmente para quem quer ler ou estudar. Então tem algumas pessoas que, de maneira geral, são muito atrapalhadas por esse tipo de coisa. Existem outras que não sentem tanto esse atravessamento dos sons. Eu, pessoalmente, me encaixo no quadro daquelas pessoas que perdem muito fácil a concentração se tiver muitos estímulos sonoros. Então, me irrita bastante, me incomoda muito o excesso de estímulo sonoro. Então, quando você está tentando ler, se concentrar no estudo e tem barulho aqui, barulho ali, outra coisa a colar. E aí, recentemente, eu fiz a aquisição de um protetor auditivo para tentar diminuir esse problema. Eu também moro em uma cidade que até então ela era bastante bem pouco povoada, eu diria, e agora ela tem sofrido constantes acréscimos de casas, de população, o que tem feito com que o barulho tenha aumentado. A minha rua também se tornou mais movimentada, o que tem dificultado em alguns momentos de eu preparar a aula, de eu fazer leituras de alguns materiais. E aí eu dei uma pesquisada a respeito. Eu sempre, quando eu vou adquirir qualquer produto, eu costumo pesquisar, costumo perguntar para pessoas que já fazem uso. Esse, por sinal, eu perguntei para o meu cunhado, que eu já havia visto ele fazendo um uso no trabalho de um equipamento semelhante. Perguntei para ele sobre a eficiência e após a confirmação dele de que sim, tem uma eficiência, e pesquisar também um pouco a respeito, eu acabei comprando este protetor auditivo aqui, que é o tipo concha. Por que eu fiz escolha do tipo concha e não do plug, que é menorzinho, vai dentro do ouvido ali, é mais levezinho, tudo? Primeiro que eu tenho um incômodo com aquele tipo plug que não me parece muito higiênico, mesmo você lavando diariamente. Então, se você faz uso desse modelo, é preciso lavá-lo diariamente. Então, se tirou do ouvido, você tem que ir debaixo da torneira, lavar ele com água e sabão neutro. Se ele não é lavável, então se é aquele tipo de espuminha que absorve umidade, é porque você usou, tem que jogar no lixo. Então, não é à toa que ele é barato, porque ele é descartável. Os que são de silicone, que podem ser reaproveitados, você precisa tirar do ouvido, lavar com água e sabão neutro, guardar, armazenar adequadamente, e ainda assim ele tem um prazo de 3 meses de validade e depois deve ser descartado. Mas diante disso e diante também do fato de que o melhor que eu encontrei desses plugs pesquisando, ele protege 15 decibéis, então ele é capaz de cancelar até 15 decibéis de som. O mais inferiorzinho desses tipo concha, o mais fraquinho, que custa por volta de 30 e poucos reais em geral, ele cancela até 20, acima de 20 decibéis. Então, o mais inferior dos de concha tende a cancelar mais decibéis do que o melhor dos de plug. Outro motivo para eu ter feito a escolha pelo de concha e não o de plug. Esse daqui de concha eu paguei R$ 41, ele cancela 24 decibéis. E é bastante, por mais que o valor não pareça muito alto, é bastante. E eu vou explicar um pouco no que isso ajuda. Uma primeira coisa que é importante a gente falar é que nenhum protetor auditivo ele elimina 100% dos ruídos.
Então não existe nenhum protetor que consiga cancelar 100% da tua audição no que você ouve. Por que isso? Porque mesmo que teoricamente você consiga vedar o teu ouvido 100%, ainda assim os teus ossos transmitem vibrações sonoras. Por isso que, por exemplo, se você estiver dentro de uma sala, mesmo que ela seja só paredes e a porta, que ela não tenha janelas e que essa porta seja vedada, que não tem entrada de ar para passar o som, ainda assim você vai escutar sons de fora mais alto. Vai diminuir, obviamente, mas você ainda assim vai escutar. Por quê? Porque as paredes vibram e conseguem transmitir parte das ondas sonoras. Da mesma forma, os teus ossos vibram. Por isso também que quando você mastiga, você consegue ouvir a tua mastigação. Se você estiver com fone de ouvido, ó, quem já mastigou alguma coisa escutando música, alguma coisa, já deve ter notado que dá uma sensação um pouco ruim, porque ao você mastigar, os teus ossos vibram e você consegue ouvir a vibração dos teus ossos. Então, por isso que mesmo que você conseguisse tampar 100% da tua audição, você não conseguiria cancelar todos os ruídos. Mas o tanto que ele cancela ajuda muito. E por que ajuda? Porque às vezes os ruídos menores, por exemplo, cachorro latindo à distância, televisão ligada às vezes na tua casa que tem uma pessoa assistindo no outro cômodo, mas ainda chega o som da televisão até você, passarinho cantando fora, alguns carros passando na rua, isso tudo ele cancela totalmente. A maior parte desses sons você não escuta mais. Alguns sons maiores, tipo moto, que tem a folia dos caras andarem com moto sem escapamento, que eu não sei aonde que o cara acha que por ele tirar o escapamento de uma 125 ela vai ficar parecendo uma 1000 cilindrada. Esse tipo de coisa, buzina, se um carro buzinar no teu vizinho, no teu portão, você vai ouvir. Então ele não vai cancelar nesse nível. Só que, como você cancela todos os outros pequenos estímulos, a chance desse volume maior que você ainda ouve te tirar a concentração é muito menor. Então o nosso cérebro ele tem muita plasticidade. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes, de eu estar estudando, lendo algum material e colocar uma música só de melodia para ouvir, ou sons da natureza, ou uma música clássica, ou até mesmo de outro ritmo, mas uma música que só tenha melodia para mim ouvir enquanto estudo, enquanto leio. E o que eu consegui experienciar com isso é que às vezes a música terminava e eu nem notava. Depois que eu estava terminando a leitura de um artigo ou de um livro, eu parava de ler, aí que eu prestava atenção, nossa, cadê a música? Tipo, a música já tinha terminado, fazia às vezes meia hora, uma hora que a música tinha acabado, e eu nem tinha me dado conta de que a música tinha acabado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele cancela alguns estímulos, ele ignora alguns estímulos em função de se concentrar mais em um determinado estímulo. Então o nosso cérebro ele tem uma plasticidade muito grande. Aquela história de eu presto atenção em duas coisas ao mesmo tempo, que algumas pessoas falam, que também as pessoas têm às vezes uma carência egóica e narcísica absurda, e aí precisa parecer mais inteligente, e daí precisa dizer que eu leio livro e assisto televisão ao mesmo tempo. Os estudos neurológicos já comprovaram que não, você não faz. Você não faz isso ao mesmo tempo. Na realidade, o que acontece é que o teu cérebro ele fica alternando entre os dois estímulos. Então você lê um pouco do livro, escuta um pouco da televisão. Lê um pouco do livro, escuta um pouco da televisão. E você acaba não prestando atenção direito em nenhuma das duas coisas. O nosso cérebro ele não consegue se concentrar exatamente ao mesmo tempo em dois estímulos diferentes. Ele consegue alternar a atenção, mas não se concentrar ao mesmo tempo. Isso também faz com que quando você tem alguns sons, como é o caso de você ter algum barulho, alguma coisa externa, o teu cérebro ele consegue cancelar isso, ele consegue ignorar esse som e se concentrar no que você está fazendo. Por isso que você consegue ler às vezes mesmo com barulho fora. Só que o que é a consequência disso? Quando são muitos estímulos,
que o teu cérebro tem que suprimir. Então, é o latido do cachorro aqui, é a buzina do carro lá, é outra moto passando na rua, é os vizinhos conversando, é outra pessoa trabalhando, é uma pessoa na tua casa escutando música ou assistindo televisão. Quando são tantos estímulos juntos, o teu cérebro chega uma hora que ele cansa, ele diz: "Não, se vira aí. Eu tô indo para Marte, eu vou me imaginar em outro lugar, você se vira aí para dar conta disso". Por isso que você perde a concentração, por isso que você se distrai e quando você percebe, você está pensando, sabe-se lá no que, e você já abandonou a tua leitura, porque o teu cérebro se cansa muito de ter que cancelar tanta coisa, de ter que suprimir tanto estímulo sonoro para que você consiga se concentrar na leitura, no estudo ou até mesmo no que você está ouvindo, quando é o caso de uma videoaula ou um áudio, alguma coisa do gênero. Nesse sentido, quanto mais estímulos você eliminar, mais você facilita o trabalho do teu cérebro. Então, por mais que o protetor auditivo ele não consiga eliminar 100% dos ruídos sonoros, o tanto que ele elimina é o suficiente para favorecer o trabalho do teu cérebro e para fazer com que o teu cérebro consiga suprimir o restante e você se concentrar mais. Então, o que eu notei usando, e eu fiz questão de usar ele pelo menos por um dia, faz pouco tempo que eu comprei ele, mas eu usei ele por um dia todo para ler artigos, para preparar aulas, para fazer algumas coisas, justamente para conseguir falar melhor a respeito para vocês e para conseguir perceber o que ele faria de efeito. Algumas coisas que eu notei. Primeiro, a minha concentração melhorou muito mais, porque, como eu disse, os pequenos estímulos, que são normalmente o que mais irritam, a gente acha que é os grandes barulhos que irritam mais, mas é um acúmulo dos pequenos barulhos que fazem com que, quando você ouve um grande barulho, você perca a concentração e se estresse muito. Então, eu me irritei muito menos durante o processo de leitura, de escrita. Eu acabei me cansando muito menos, porque o meu cérebro não precisou ficar fazendo esse esforço de estar cancelando esses outros ruídos, e eu consegui uma produtividade muito melhor, consegui após o trabalho, além de não estar cansado, estar me sentindo muito melhor comigo mesmo e com o meu ambiente. Então foi uma experiência bem bacana. E uma grande vantagem você pode usar, então, se você faz leitura e precisa de óculos, eu faço uso de óculos para leitura, o meu óculos é extremamente baixo, o grau dele, mas eu faço uso de óculos para leitura e você consegue usar ele com óculos. Então, se for um óculos de aba, haste, perdão, não é aba, haste fina, como esse daqui, você consegue fazer o uso dos dois ao mesmo tempo tranquilamente. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. Uma coisa importante, como ele tem ar acumulado dentro da concha, no você colocar aí, ele tem uma borracha extremamente eficiente aqui que veda e não deixa passar para automaticamente não passar o som. Você tem uma diferença de pressão no teu ouvido. Então ele simula uma pressão atmosférica, igual quando você sobe ou desce com um avião, ou quando você sobe e desce colina em viagem de carro, ele te dá uma mudança na pressão do ouvido. Então é bom que tanto esse ou de plug tem mais alguns cuidados que você tem que ter também de posicionar o ouvido de uma maneira correta. Então pesquisem antes de usar, não usem de qualquer jeito, porque vocês podem danificar o ouvido de vocês, podem machucar. Esse daqui exclusivamente não é tanto, porque como ele é externo, algo que me agrada também, você não enfia dentro do ouvido, ele tem um pouco menos de problema, mas é sempre bom que quando vocês forem colocar, vocês ou mantenham a boca aberta ou simulem bocejo, porque esse movimento ele abre o canal auditivo de vocês de uma maneira que favorece a diminuição dessa diferença de pressão entre a parte interna e externa, o que faz com que vocês não tenham uma sensação ruim que pode ter no início no colocar ele. Vocês podem experimentar uma sensação ruim dessa diferença de pressão. Então, para reduzir essa sensação ruim, é bom que vocês façam isso, ou mantenham a boca aberta ou fiquem simulando bocejo, para que vocês favoreçam esse equilíbrio da pressão interna e externa do ouvido. Então aqui eu já não consigo nem ouvir muito bem a minha voz, já é mais só mesmo a vibração dos meus ossos, porque realmente ele cancela bastante. Ele bloqueia muito do estímulo sonoro e ajuda bastante. Vocês podem ver que mesmo com óculos aqui tá normal. Eu
ele tá abafando normal, não tira a eficiência dele por causa da haste do óculos, até mesmo porque o meu óculos ele é bastante fino. A única coisa que eu recomendo é quando vocês usarem ele com óculos, ajeitem de uma forma que o óculos fique relativamente solto no rosto de vocês, para não ficar pressionando, porque deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil de eu falar, porque se ficar pressionando com o óculos, com a haste do óculos, pode acabar machucando o rosto, o nariz, principalmente pode acabar marcando. Um outro aspecto interessante desse modelo de protetor que eu percebi para estudo é que se você usar um fone pequeno, como é o caso desse daqui, que é um fone daqueles com borrachinha aqui, deixa eu só cuidar para não mostrar a marca aqui, não estou sendo patrocinado. Esse fone pequeno, que ele encaixa aqui no ouvido, e também cuidem com a higienização, isso daqui é um sério problema. Eu já vi muita gente largando isso daqui em cima de qualquer lugar onde senta, às vezes até derrubando no chão e juntando e colocando no ouvido. Pessoal, cuide. O ouvido de vocês é um lugar extremamente sensível, é um lugar que pode infeccionar com certa facilidade, então não fiquem largando esse tipo de coisa em qualquer lugar. Privilegiem guardar dentro de uma sacola, de um pacotinho plástico, joguem fora, troquem esse pacotinho plástico com frequência e também tentem, claro, não dá para mergulhar isso daqui nem no álcool nem na água porque vocês vão danificar o fone, ele não vai funcionar mais, mas tentem pelo menos passar um pouquinho de álcool com cotonete nessa borrachinha, então esfregar com cotonete ou com algodão álcool nessa borrachinha para estar esterilizando ela, higienizando com uma certa frequência, porque vocês não podem ficar enfiando qualquer coisa no ouvido de vocês. Mas o importante também é que esse fone com o protetor auditivo, ele se encaixa perfeitamente. Como esse daqui ele fica na mesma altura do ouvido, não pressiona aqui, não machuca, fica super tranquilo. Então eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem. Aqui. E como também o fio do... É importante também que vocês encaixem aqui ele exatamente na orelha, senão ele não vai fazer o trabalho dele. E como o fio dele é fino, a borracha ela se molda ao formato do fio. Então ele também não interfere negativamente em nada, o fio do fone de ouvido não impede que você consiga vedar o ruído externo e ao mesmo tempo você consegue usar o fone para escutar uma videoaula, para estar ouvindo às vezes uma aula na internet. Então é bem bacana também esse recurso de usar ele junto com o fone. Existe fone já de fábrica com o protetor abafador de ruídos? Sim, existe. Só que assim, o abafador em si eu paguei R$ 41. Um fone desse daqui eu fui olhar na internet de marca conhecida, um fone de qualidade, não aqueles pirateado, eu encontrei por R$ 30. Então os dois juntos sai R$ 71. Os fones de ouvido com cancelador de ruídos que parecem mais próximo desse, eu duvido que cheguem ao nível desse de 24 decibéis, provavelmente eles sequer chegam a 20. Os que eu encontrei mais ajeitados, digamos assim, custam acima de R$ 200. Então, eu cheguei a encontrar por 70 e poucos, R$ 80 o fone com um abafador, mas não parece ser um abafador muito eficiente. Não parece ser um abafador que deve cancelar aí por volta de uns 10 decibéis. Então, o custo total dos dois juntos acaba sendo ainda muito mais barato do que um fone com abafador. Sem contar que também, se danificar o fone, você joga fora, compra um novo e o teu não interfere em nada no teu abafador. O teu abafador continua perfeito. Enquanto o fone embutido no abafador, você perdeu o fone e não tem como já trocar ele, só o fone. Então é um aspecto. Enfim, é isso então para quem não tem aí um ambiente muito silencioso para ler e estudar. Se você vive em um ambiente bastante ruidoso, tem dificuldade para se concentrar no estudo, vale a pena. Então é um abafador que funciona.
Eu tinha minhas dúvidas, nem criei muita expectativa quando eu fui comprar. Como eu disse, pesquisei um pouco a respeito, conversei com pessoas já que usavam para saber se era eficiente, mas não criei muita expectativa já por saber que não existe abafador que bloqueie 100% do ruído. Mas confesso que me surpreendi positivamente e consegui um resultado muito satisfatório. Uma outra dica que eu dou, como vocês vão estudar, vão ler, vão usar isso por muito tempo, se atentem ao peso, tá? Ao peso é muito importante, isso aqui tem que ser leve, não comprem algo pesado, porque senão isso vai dificultar um pouco vocês passarem horas com isso na cabeça. Então comprem um que seja, se atentem ao peso quando forem comprar. Um outro aspecto também, se atente a quantos decibéis ele cancela, porque, por exemplo, os de 20 decibéis, 21 decibéis, eles estão R$ 30. Esse daqui eu paguei 40, um reais 10, R$ 11 a mais e cancela 24 decibéis. O que é bem importante, é bem uma diferença bem significativa. Então também cuide com isso. O que eu encontrei desses que é mais forte de todos, ele cancela até 29 decibéis. Só que o preço não me pareceu compensar, porque esse aqui cancela 24, eu paguei 41. Os que eu vi na internet que cancelam até 29 decibéis custam em média 300, R$ 350. Eu acredito que não vale a pena por causa de 4, 5 decibéis a mais de cancelamento você comprar algo que custa 4 vezes, 3, 4 vezes ou até mais o preço. Então não me pareceu compensar assim o investimento. Vocês veem como eu sou bom na área de exatas, né? Que eu falei 3, 4 vezes o preço, sendo que na verdade dá quase 6 vezes o preço. Mas enfim, não me pareceu compensar, então, gastar tanto. Mas esse daqui me pareceu um bom investimento. Então, ou aqueles de 20 decibéis possivelmente já ajuda bastante também. Então vocês conseguem pagar aí 30 e poucos reais. Não vou criar muitas expectativas, mas eu estava dando uma olhada aqui em casa em algum material, entendendo o formato que ele tem. Esse daqui também é importante vocês higienizarem também. Lembre-se, passar um paninho úmido com água e sabão na borracha, enxugar, e a espuma que ele tem dentro vocês conseguem retirar para lavar e deixar secar num ambiente arejado, à sombra. Nunca deixem isso no sol, porque ele é plástico, então pode ressecar e quebrar se vocês deixarem no sol. Mas eu estava olhando alguns materiais aqui em casa e eu acredito que dê para fazer um caseiro desse daqui de uma maneira simples, fácil, com materiais, restos, potes, coisas de casa. Claro que não vai ficar bonito, estético como esse, mas que também já abafa bem para vocês poderem estudar e ler. Eu acredito que dá para fazer por volta de uns R$ 10 gastando, comprando só algumas coisas mínimas e usando algumas embalagens velhas de plástico, você consegue fazer. Eu vou dar uma olhada se eu consigo produzir um bacana que tenha uma eficiência razoável e aí eu mostro para vocês como fazer para quem não tenha condição de comprar e precisa estudar, para que também tenha essa alternativa. Não vou garantir, mas eu vou dar uma pesquisada, uma procurada por esses dias. Para incentivar também, ajudem, clique em gostei aí, que também incentiva que eu me esforce mais a estar tentando produzir para que vocês consigam fazer em casa de uma maneira extremamente barata, mas ao que me parece é um investimento que vale a pena. Então, se você tem dificuldade, assim como eu, de se concentrar com muito estímulo sonoro, com muito barulho, vale a pena. Se você também está tentando nessa quarentena, precisa assistir a aula, está tentando escutar a aula e está tendo muita interferência, não está conseguindo prestar atenção na aula por causa dos barulhos no entorno, também dá para usar, como eu mostrei para vocês, junto com daqueles fones menores que vai encaixado no ouvido. Claro que não dá para usar junto com outro fone do mesmo estilo, porque daí não tem como. Mas com esses foninhos pequenos que vão dentro do ouvido, você consegue usar tranquilamente e também vai ajudar vocês a conseguirem ouvir melhor. Obviamente também não ergam no último volume o fone, tenham também cuidado e zelo pela audição de vocês. Mas é isso então.
uma dica aí. Eu já fiz alguns vídeos dando dicas de como estudar, como se concentrar mais nos estudos, mas esse é um grande problema que algumas pessoas têm, que é com ruídos, com barulhos, e que muitas vezes não tem muito o que fazer porque foge à tua competência. Às vezes é coisa da rua, que você não tem como impedir que as pessoas andem na rua, às vezes é gente trabalhando perto, é obra, é isso, é aquilo. Então, com esse recurso, vocês pelo menos conseguem dar uma amenizada nesse problema. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos nossos vídeos e até um próximo.